Bom dia, pessoal do terceirão e do pré-vestibular. Hoje a gente vai ver, né, o segundo capítulo aqui da frente C do livro 3, tá? A gente vai falar sobre a colonização, né, da América. Deixa eu colocar aqui o material, tá, para vocês. A colonização da América do Norte. Tá? Então, pessoal, vou fazer uma aula, tá, compacta aqui, ok? Vamos ver aqui então. Primeiramente, a gente vai ver a América Inglesa, que é atualmente Estados Unidos, que é os Estados Unidos hoje, e o Canadá, América Anglo-Saxônica, como é conhecida também. Então, a gente pode ver aqui no mapa, né, aqui no material, que os domínios da Inglaterra equivalem a hoje o que é mais ou menos 15% do território atual dos Estados Unidos, né, que é o restante que está aqui em amarelo. Então, no início eram 13 colônias e elas eram divididas, né, em três regiões, em três grupos de colônias, cada uma com suas características específicas. Né. A Inglaterra começou tardiamente esse processo de colonização devido à falta mesmo de recursos, né. Então, um dos grandes problemas também era a falta de contingente populacional para colonizar essas regiões. Só que na Inglaterra, ali quando o rei Jaime, né, da dinastia dos Stuarts, assumiu o trono, a Inglaterra ela passou a sofrer o povo inglês, né, aqueles que não eram adeptos, né, ao anglicanismo, a religião lá criada, a definição religiosa cristã criada pelo Henrique VIII, passaram a ser perseguidos, eram vistos como inimigos, né, do rei. O rei Jaime I ele queria expandir o anglicanismo, então ali ele tinha um embate muito grande com outros, né, segmentos, os calvinistas, né, chamados de puritanos, e os católicos também. Então foram essas pessoas que foram motivadas, né, a virem colonizar a América do Norte. Ali houve também um enfraquecimento da Espanha, enfraquecimento naval, né, militar, com a derrota, né, da chamada Invencível Armada, em 1588, quando essa armada, formada por mais de 400 navios de guerra espanhóis, fizeram uma tentativa de invadir o território inglês e perderam mais da metade da sua frota com uma grande tempestade, que foi muito providencial para a Inglaterra, e depois foram perseguidos, né, em várias emboscadas pela Marinha de Guerra inglesa. Então, ali agora, esse enfraquecimento da Marinha de Guerra espanhola favoreceu também a Inglaterra a colonizar, né, seus territórios na América do Norte. Não haveria mais um embate, né, militar no Oceano Atlântico havia o risco, né, havia o risco sim, mas muito menor, né, da Espanha atacar essas colônias, por exemplo, e também comboios e navios ingleses. E aí já nessa época, né, depois lá do Cromwell, já estamos falando de início do século XVII, a Inglaterra já se destacava como uma grande potência naval também. Então aqui a gente vai ver que, deixa eu ver aqui o material, a gente vê aqui que uma das grandes motivações, né, foram as perseguições políticas e religiosas do rei contra os puritanos e os católicos. Então ele fez uma proposta, né? Vocês não são, eu não quero vocês aqui, vocês não são bem-vindos, então vocês podem ir para a América. E lá vocês irão colonizar aquele território, povoar, vão defender aquele território, né? Vão defendê-lo, e lá podem praticar a sua religião, né? Podem praticar a sua determinação cristã religiosa. Lá vocês podem ser católicos, podem ser puritanos, luteranos, enfim, não tem problema, desde que não sejam aqui. Então, claro que não foram todos que foram para lá, né? Isso foram nobres, né, que, assim como no Brasil, né, que foi dividido em colônias, né?
No Brasil era chamado de capitanias, né? Na América Espanhola de capitanias também, chamadas, né, de colônias, de vice-reinos posteriormente. E eram nobres que recebiam, né, nobres ou então burgueses muito poderosos que recebiam essas concessões para explorar esses territórios e tinham a obrigação de colonizá-los, enfim, ali providenciarem, explorarem, fazerem lucrar e ficarem a seu encargo, né? A defesa daquele território e toda a infraestrutura. No final, o rei ficava com a quinta parte, os 20% desse sistema colonial. E também, né, o pacto colonial, aquela coisa toda, só que no caso das colônias inglesas da América do Norte, diferentemente de outras colônias inglesas também em outros lugares, lá eles tinham uma autonomia. Lá foi assinado, né, um pacto, né, o chamado Pacto Mayflower, né, entre colonos e rei, onde o rei se comprometia, né, em respeitar a autonomia deles, autorizava eles a formarem um corpo jurídico, a escolher suas lideranças locais. Então, eles já começaram, né, com uma certa autonomia, diferentemente de outras colônias holandesas, francesas, espanholas, portuguesas, né, e também outras colônias inglesas em outros lugares. Os norte-americanos, tá? Esses chamados colonos, né, puritanos, enfim, outras definições, eles tinham uma autonomia, eles tinham privilégios em relação a outros. Tá? Então, a gente vê aqui que o primeiro núcleo, né, urbano que foi fundado aqui foi a cidade de Jamestown, já em homenagem ao rei James I, né? Jamestown, na colônia da Virgínia, em homenagem a Elizabeth I, filha de Henrique VIII, a rainha virgem, que ela morreu, dizem que morreu virgem, né? Porque ela nunca se casou, ela dizia que era casada com a Inglaterra. Então, ali na colônia da Virgínia, foi construída a vila, né, o vilarejo fortificado, como vocês podem ver, né, uma forma triangular, né, para se defender de ataque de nativos e principalmente de corsários, né, de piratas franceses e espanhóis. Então, ali foi fundada a cidade de Jamestown, que os primeiros colonos chegaram lá sofreram horrores, né? Quase todos morreram, né? Enfim, de fome, chegaram no inverno, né? Graças a daí essa colônia aqui vingou, né? E a partir de 1620 já vieram outros colonos e mais e refundaram essa colônia que tinha sido destruída, abandonada, né? E conseguiram lá manter um contato com os índios, né? E aí conseguiram aprender a cultivar a abóbora, que eles não conheciam, que não existia na Europa. O milho, foi ensinado eles a cultivar, a caçarem o peru, que é originário também da América do Norte, a pescar o salmão, que é originário também dessa região, né, que tem em outros lugares, mas tinha ali não na Europa. Então eles aprenderam nesse convívio com os índios, nessa troca cultural, eles conseguiram sobreviver, porque eles aprenderam a viver dos frutos da terra, né, ali da América. Não dependiam só de trazer o trigo, o centeio, a cevada que eles plantavam lá na Europa e plantarem ali. Eles foram logo direto para o que já nascia ali, né? A abóbora, o milho, aí trouxeram animais, né, de criação que não tinham aqui, trouxeram os porcos, né? Trouxeram o javali, trouxeram o gado bovino, né? O cavalo, essas coisas todas, né, que não existiam aqui na América. Então aí as colônias, a partir de 1620, elas, como se diz assim, elas deram certo. Né? E se iniciou-se o processo de colonização, definitivamente. Economia. As colônias do Sul, né, elas se caracterizavam ali, né, como haviam terras férteis, né, em grande quantidade, extensivas, né, podia-se fazer uma lavoura extensiva, no sistema de plantation. Vocês já sabem o que é. Então, eles plantavam tabaco, anil, algodão, né, arroz também, né, que trouxeram da Ásia, né? Plantavam em algumas regiões do extremo sul, cana-de-açúcar também no extremo sul, mas predominou o tabaco, né? O fumo, e o algodão e o anil, aquela planta que foi trazida também da Ásia, que dá o pigmento azul, né, para os tecidos, certo? Então ali funcionava, ali era, não existia assim, um livre comércio, ali se caracterizou um modelo rural, entendeu? Um modelo rural, né,
de produção em grande quantidade, numa lavoura extensiva, né, para a exportação. Então, eles não se preocupavam em produzir manufaturas, calçados, móveis, outras coisas. Eles compravam tudo, né, vindo da Europa, da Inglaterra, né? Então, ali funcionava o Pacto Colonial, no mesmo estilo que funcionava na América Portuguesa, na América Espanhola, né, na América Francesa, enfim. Né? Então, as colônias do Sul se caracterizavam por essa diferenciação. Ali, o Pacto Colonial realmente era, né, o Pacto Colonial era bem... o Pacto Colonial ele era utilizado, né? Era respeitado, a palavra certa, respeitado. A colônia serve apenas para produzir matéria-prima, né, para a metrópole, produtos, né, para a burguesia comercial também, lá na Europa, fazer trocas comerciais, comércio lucrar, enfim. Não havia aquela autonomia para eles fazer um comércio, né, ali entre eles e também com outros colônias vizinhas ou então com outros países. Vocês sabem já, estão cansados de saber o que é o Pacto Colonial. Então, ali predominava também a mão de obra escrava, devido a essa plantação extensiva, esse sistema de plantation, né? Havia necessidade de mão de obra em grande quantidade. E aí se optou pela mão de obra escrava, pelos mesmos motivos aqui do Brasil. Porque também rendiam muito lucro aos comerciantes, né, de escravos. E também, com isso, alimentavam, né, uma arrecadação tributária para o rei na Inglaterra em cima desse comércio escravagista. Tá? Então, a gente vai ver agora aqui, a gente vai ver as colônias do norte. Então, as colônias do sul eram Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, Maryland e a Geórgia. Colônias do norte, nós vamos ver aqui New Hampshire, Rhode Island, Connecticut e Massachusetts. Então lá, como não havia uma grande quantidade de solos, né, agricultáveis, lá se estabeleceu como eles tinham liberdade, né, não estavam vinculados assim diretamente, tinham liberdade, autonomia lá, como eu falei no Pacto Mayflower, né, eles podiam produzir manufaturas, né? Então eles podiam criar ali indústria, então ali principalmente a indústria naval. Eles não tinham uma grande quantidade de terras férteis, né, extensiva, né? Então a agricultura de subsistência em pequenas propriedades familiares, então isso já não demandava mão de obra escrava, tá? Eles fabricavam navios porque eles tinham uma quantidade enorme de madeira, né, de madeira de primeira qualidade, eles podiam produzir navios, então produzindo navios eles já podiam fazer comércio exterior, né? Então ali o que interessava para o rei é arrecadar a quinta parte. Também havia uma flexibilidade na tributação, né? E ali então havia essa diferenciação radical entre as colônias do norte e do sul. Eram basicamente anglo-saxões, né? Ali no sul ali tinham uma variedade, né? Negros, indígenas, haviam ali também franceses, né? Que também ali faziam comércio, acabaram havendo uma miscigenação ali da proximidade com os franceses, enfim, acabaram havendo uma miscigenação maior. Então havia ali uma quantidade também de imigrantes, né, de outros países também que iam para lá para trabalhar, enfim, outras atividades, né? Então era assim uma sociedade um pouco mais plural, prevalecendo os ingleses, claro, os anglo-saxões, né? Mas no norte predominava, né, havia uma predominância enorme, né, gigantesca de povos anglo-saxões, que são o quê? Descendentes de alemães, dinamarqueses e ingleses, né, principalmente. Né? Então as colônias do norte elas não utilizavam mão de obra escrava em larga escala, tinham, mas em pequena escala, agricultura de subsistência ali para manter, né, internamente, né, sustentar as famílias e com poucos excedentes para trocas comerciais.
Mas eles construíram muitos navios, né, imóveis e manufaturas, enfim, se desenvolveu também a metalurgia ali. Então eles tinham, né, uma grande, um grande, digamos assim, leque, né, de produtos oferecidos e faziam comércio, já que tinham navios, né, e essa liberdade era dada a eles, né, era uma exceção, né, como eu falei nas outras colônias, terem uma frota mercantil, né, as colônias, né, isso era uma coisa inédita dentro ali do contexto do pacto colonial. Então, eles faziam comércio com outras colônias inglesas e também com colônias francesas, colônias espanholas, holandesas, né? E até com o Brasil, até com a colônia portuguesa. Né? Então, o tal do comércio triangular, né? Eles iam até a região caribenha, trocavam produtos, produtos deles por melaço de cana, né, por melaço de cana, né, aquele mel de cana, transformavam ele em rum e aí iam para a África, trocar por seres humanos, né, trocar por escravos africanos. Principalmente o rum, que era uma grande moeda de troca. Né, com esses escravos, eles retornavam para as colônias do sul e outras colônias também francesas, holandesas e espanholas e vendiam esses escravos. Adquiriam ali dinheiro, compravam mais melaço de cana, retornavam, produziam rum, iam para a África, adquiriam escravos, voltavam fazendo esse comércio triangular. A América, Caribe, África, América, né? Região caribenha novamente, fazendo esse triângulo, né? Meio torto, assim, né? Esse triângulo, mas era assim. Então eles ficavam ali, entre América, Caribe e África. Né? Às vezes iam para a Europa e trocavam lá, adquiriam também produtos europeus, né? Como o bacalhau, né? Que tinha um grande valor, levavam para a América, vendiam, assim como outros produtos também, e aí faziam, né, esse giro, né? Fazendo trocas e trocando produtos por ouro, né, por prata, né, quando vendiam os escravos, aí era em espécie que eles recebiam. Né? E os outros produtos, né, os escravos trocavam por produtos, né, pelo rum, né, que daí saía muito barato para eles. Né? E aí vendiam as pessoas, os escravos, né, pegavam dinheiro, né, em ouro e prata, compravam ali mais melaço de cana, transformavam em rum, iam para a Europa, enfim, né? Era um comércio bem dinâmico, chamado comércio triangular. Né? Então, era ali, América, Caribe, África e até Europa, se envolvendo no meio também. Colônias do Centro-Norte, nós vamos ter aqui Nova York, né? O New York, Delaware, Pensilvânia e qual é a outra? E Nova Jersey, né? Nova Jersey, ou New Jersey, como é conhecido, né? New Jersey. Então ali havia também uma pouca quantidade de escravos, também haviam terras para agricultura extensiva, havia algumas regiões ali algumas regiões na Pensilvânia, né? Havia regiões mais de agricultura mais extensiva, mas predominava o comércio, principalmente ali em Nova York, né? Ali em Nova York, na ilha de Manhattan, que foi comprada dos índios ali. Os índios, deixa eu lembrar o nome deles. Esqueci agora. Foram comprados ali dos índios, né? Os índios chamavam aquele lugar ali de Manhattan e os anglo-saxões sabiam pronunciar Manhattan e chamavam de Manhattan, que é o nome que tem até hoje, né? Que é o centro financeiro, né? De Nova York, naquela região ali. Então, as colônias do centro centrais, né? Aqui no livro, aqui na apostila está Centro-Norte. Elas são colônias centrais, tá? Cada autor muda. Então, colônias do norte, colônias centrais e colônias do sul, certo? Ok? Conhecidas também como do centro-norte, que estão no centro, mas mais para o norte. Tá bom. Então ali havia, né, um grande comércio, principalmente, né, a atividade comercial ali na cidade ali de Nova York, que os holandeses até chegaram ali, né, invadiram o território inglês, e era Nova Amsterdã, né? E aí em 1632 receberam o ultimato, né, dos ingleses, né, para se retirarem.
quer dizer, não se retirarem, mas para se submeterem ao governo, né, do rei da Inglaterra, né? O governo ali na época do Carlos I, né? Então, os holandeses ficaram lá, ninguém foi expulso, só foi embora quem quis, né? Só que aí eles passaram a se submeter à coroa inglesa. Então lá em Nova York, né? Daí o nome foi mudado de Nova Amsterdã para Nova York, né? E aí, em homenagem lá à região de York, né? Na Inglaterra, condado, acho que é o condado de York, né? Então, ali os holandeses ficaram, né? E aí foi se formando a sociedade que é a estadunidense, né, de hoje, né? Então nós temos ali holandeses, nós temos... Então ali nas colônias centrais, principalmente em Nova York, ali era um caldeirão, né, como é hoje, um caldeirão cultural. Então as pessoas, os comerciantes se estabeleciam ali, e aí nós vamos ver uma quantidade enorme de irlandeses chegando ali na segunda metade do século XIX, né, se estabelecendo ali. Já haviam muitos irlandeses antes, né, também, né, mas ali na segunda metade do século XIX, na época da Guerra Civil Americana, chegou uma quantidade enorme de imigrantes irlandeses fugindo da miséria, da pobreza na Irlanda. Então nós vamos ver ali em Nova York um caldeirão cultural, nós vamos ver ali ingleses, alemães, holandeses, nós vamos ver suecos, portugueses, nós vamos ver depois, posteriormente, lá no século XIX, nós vamos ver japoneses, chineses, né? Enfim. Então, ali, depois, quando houve dentro da globalização mesmo, né? É enorme a diferença. Mas já era uma região assim, multicultural já nessa época, né? Nós já vemos ali anglo-saxões, né? Nós vemos ali holandeses, né? Enfim, colonizando aquela região ali de Nova York. Ok? Vamos ver aqui. Sociedade. A sociedade colonial, principalmente nas colônias, né, dos centrais, né, e do norte, eram famílias, né, com mais ou menos 8 a 10 membros, né? Então, naquele tempo não havia aquela concepção de criança como a gente tem hoje, né? As crianças começaram a ser tratadas como crianças mesmo, né, esse termo, né? Ali na segunda metade do século XIX, quando começou a se criar literatura infantil, começou a ter lojas de brinquedos, ainda isso não existia, entendeu? Começou a ver o capitalismo, né, se inseriu no mundo infanto-juvenil, né? E aí começou a se fazer publicações, né, enfim, todas aquelas coisas, né, voltadas para as crianças. Mas antes não havia roupa infantil, certo? Não havia um sapato infantil. Hoje tem a moda infantil, né? Hoje não, ali desde, né? As crianças, né? Elas eram vestidas com uma bata, uma toga. Tanto menino quanto menino usavam um camisolão, entendeu? Até certa idade, até os 2 anos de idade, né? Era tudo um camisolão, ninguém sabia se era menino ou menino. Aí depois as meninas usavam uma roupa de uma mulher adulta, só que pequena, né? E os meninos também. Então, era a roupa adulta pequena, entendeu? Então, as crianças, não tinha negócio de criança. Com 6, 7 anos, já pode ir para pegar uma enxada e trabalhar? Não tinha essa, não, meu. Ia para a roça, entendeu? Ia trabalhar. O pai é ferreiro, já ensinava o filho dele. Vem cá, queimei meu dedo aqui, mas eu martelei meu dedo. Não, não tem isso não. Né? Aí depois começou a se questionar esse negócio de trabalho infantil. Né? Inclusive, a gente viu nos movimentos cartistas, né? Na Inglaterra industrial, já nos anos 1840, foi proibido, né, o trabalho, né, de menores abaixo de 14 anos. Então, essa sociedade como é que era? Era difícil, eram famílias, né, afastadas assim. Né? Uma das características na América é que as meninas casavam muito tarde, elas iam casar com 23 anos, 22, enquanto que na Europa, outros lugares, elas casavam com 15 anos, com 16 anos, imagina, né? Já tinham que formar uma família, né? Porque a mão de obra delas era necessária, os homens iam para a roça, elas tinham que ficar em casa, elas tinham que fazer o almoço, a janta, elas tinham que fazer os tecidos, né? Elas tinham que costurar, elas tinham que fazer os afazeres domésticos.
Então, elas saíam mais tarde de casa, do convívio familiar, entendeu? Elas saíam mais tarde. Os casamentos eram mais tardios também, porque os homens também, as pessoas pequenas propriedades, né, demandavam muito trabalho. E os chefes de família ficavam pensando, não, mas se ele casar, eu vou perder menos um, né, para produzir. Né? Então, havia esse adiamento, né, da formação de família. Né? Tinha uma mortalidade infantil muito grande também. Né? Então, ali, cada 3 crianças que nasciam, uma morria com certeza ainda na fase infantil. Né? Qualquer infecção, infeccionou um dente, uma coisa, tirou, tá, não tinha analgésico, não tinha antibiótico, não morria. Quebrava um braço e não morria, infeccionado, né? Não tinha cirurgiões ali, tudo, né? Não existia essa medicina que existe hoje, né? Essa indústria farmacêutica, né? Fabrica analgésicos, antitérmicos, não existia isso. Então a mortalidade era muito grande, principalmente na idade infantil. Outras colônias inglesas. Então nós vamos ver aqui, né, a região caribenha, né? A região caribenha, que era, nós vemos ali a Jamaica, né? Nós vamos ver que se tornou foi tomada, né, dos espanhóis. Aí os espanhóis libertaram os escravos, que foram formar quilombos, né, no interior. Depois resistiram à presença inglesa. Os ingleses tinham uma certa tolerância ali. Por exemplo, os judeus, né, que haviam na Inglaterra, nos lugares, eles diziam, podem ir para lá. E até em outros países, né, iam para a Jamaica. Iam para lá, e lá podiam estabelecer seus negócios sem haver perseguição religiosa. Né? Eles não podiam praticar em público a religião, mas eles podiam, né, dentro de suas casas, enfim, fazer seus rituais. Eles se dedicaram, né, como todos os judeus, ao comércio. Então ali virou também um lugar de corsários, né? E a gente sabe que a Inglaterra ela patrocinava, né, a pirataria de curso, né, os corsários, que eram piratas que não atacavam navios aleatoriamente, trabalhavam, né, para muitos desses navios comandados até por nobres, né? Que nem o Sir Francis Drake, né? Que era um cavaleiro, né? Fenômeno cavaleiro, né? Pela Rainha Elizabeth, né? Por ele ter atacado inúmeros navios espanhóis cheios de ouro e prata vindo, né, da América, né? Enriquecido o tesouro, né, inglês, né? Com esses acúmulos de metais preciosos. Então, ali na Jamaica, né, havia o que? Era um entreposto para esses corsários se reabastecerem, né? De água potável, de comida, enfim, gastarem seu dinheiro ali, né? Se divertindo, né? Nos bares, nas tavernas, né? Então ali era um entreposto. E a Inglaterra não achava muito ruim isso, porque esses navios corsários atacavam os navios espanhóis, né? Que a Espanha era arqui-inimiga da Inglaterra. Então ali era um ponto de apoio, né, desses corsários para atacarem ali o Império Espanhol, os navios, enfim, né? Enfraquecendo a sua inimiga Espanha. Então, aí também era protegida essa ilha, né, desses corsários também. Não adiantava a Espanha querer tomar esse lugar que enfrentaria 2 inimigos, né? Enfrentaria a Inglaterra e enfrentaria os corsários também. Era um lugar difícil que se estabeleceu, né? Foi o lugar onde Colombo desembarcou. A população indígena foi toda dizimada, né, pelas doenças que os espanhóis trouxeram, né? A gripe, a varíola, sífilis, enfim, né? E aí aqui havia uma população de escravos, um grande produtor de açúcar também. Então havia uma quantidade enorme, assim como no Haiti, né, aqui do lado, né, eram os grandes centros, né, de produção açucareira, né, da época. Então ali havia um grande comércio de vários produtos e também uma grande produção açucareira. Depois, quando a pirataria acabou ali por volta ainda da primeira metade do século XVIII, né, que a Inglaterra acabou com a pirataria do mundo inteiro, caçou todos os piratas que tinha, enforcou, fundou seus navios, enfim, né? A Jamaica se estabeleceu como um grande centro produtor de açúcar. E ali já, né, com uma certa autonomia, né? Uma certa privilégio, né? Já assim, fora do pacto colonial. Então a Inglaterra fazia meio vista grossa ali também, né? Não era assim tão rigorosa com a Jamaica. Aí o Império Britânico se expandiu também, na época ali ainda
na época do Carlos II, né, eles conquistaram territórios, né, na África, né, em Tanger, ali onde é hoje, regiões ali onde é hoje a África, né, do Norte, né, estabeleceram ali uma colônia, né, uma colônia britânica, depois dominaram Gibraltar, né, que ocupam até hoje, dominam, né, Gibraltar é controlado pela Inglaterra até hoje, né, e Bombaim, na Índia. Né? Ali foi a porta de entrada, né, para os ingleses, que depois, posteriormente, dominaram tudo. Né? Dominaram tudo ali. Em 1763, a Índia se tornou protetorada. Em 1856, se tornou uma colônia britânica, né? Dentro ali do neocolonialismo, do sistema neocolonialista. Né? Então, aqui, essas regiões, né, do Caribe, a gente vê aqui que haviam possessões holandesas, espanholas, francesas, né, inglesas nessa região aqui. Eles chegaram a formar uma confederação, né, ali, né, antes, quando era ainda, né, colônias, mas a partir dos anos 60, cada uma dessas ex-colônias foram se tornando autônomas, se tornando independentes. Em 1962, a Jamaica conseguiu sua autonomia. Mas em 1838 foi abolida a escravidão na Jamaica, foi abolida a escravidão bem tardiamente, porque nas outras colônias, já bem antes disso, né, mas devido à grande produção açucareira, que demandava muita mão de obra, se estendeu, né, se prorrogou essa libertação dos escravos. Né? Porque a Inglaterra, ali em 1805, ela já havia estabelecido o fim do tráfico negreiro no mundo, né? Porque a Inglaterra queria incentivar a mão de obra assalariada, porque aí já está no contexto da Revolução Industrial. Porque daí a mão de obra escrava ela não gera consumidores. Né? Não são assalariados. Por menos salário que recebesse um trabalhador ali na primeira Revolução Industrial, né? Mas ele se tornava um consumidor. Então ele comprava, né? Movimentava a indústria. E o regime escravocrata era interessante, mas na Jamaica se estendeu por um tempo maior. Ali a Inglaterra, né, não incentivou a desescravização da população negra jamaicana, porque ainda era necessária, né, para produzir açúcar em grande quantidade. E depois o açúcar, né, como você sabe, Napoleão já começou a produzir açúcar à base de beterraba, né, na Europa, e o açúcar à base de cana, né, foi gradualmente sendo substituído na Europa. E aí a Jamaica se tornou, né, em 1962, um país independente. A Jamaica, o país do reggae, Bob Marley, reggae night. Vamos lá então, aí nós temos outros países aqui, Trinidad e Tobago, né? Beleza, né? Tive aqui Federação das Ilhas Ocidentais, né? Não tem nada, né? Essa organização, né, de países, né, de colônias, né? Já pensando na sua autonomia. Né? Então, outras colônias inglesas, vamos ver aqui. Falei lá na intolerância religiosa, né, dos ibéricos, né, portugueses e espanhóis, eram católicos, né, e intolerantes, né, principalmente com o judaísmo. O judaísmo né, havia esse antissemitismo, né, já na Europa, bem antes do surgimento lá do nazismo. Né, foi o Hitler que jogou mais gasolina na fogueira. Né, mas já existia, né, essa aversão aos judeus. Né. Mas, assim como no Brasil, eles eram excelentes comerciantes e se tolerava a presença deles, mas diz que eles não professassem publicamente a sua religião. E no Brasil, na época, era proibido até nos lares se professar, tinham que se converter ao cristianismo. Porque eles se convertiam mais lá, né? Nos porões lá, enfim, secretamente faziam seus rituais, né? Passavam a perna na Inquisição, né? Para continuar praticando seus rituais, certo? Então, pessoal, aqui, né, a gente falou da colonização da América do Norte, também falando um pouco aqui da região caribenha, tá? Aí nós temos aqui o praticando, deixa eu ver quantas questões tem aqui no praticando. Vamos ver aqui. Primeira questão do praticando, letra A. Primeira questão. A conquista colonial inglesa resultou no estabelecimento de 3 áreas com características diversas na América do Norte. Com relação às chamadas colônias do Sul, é correto afirmar que
Letra A. Baseava-se sobretudo na economia familiar e desenvolveu uma ampla rede de relação comercial com as novas colônias do norte do Caribe. É isso? Não, né? As colônias do sul seguiam o pacto colonial. Baseava-se numa forma de servidão temporária que submetia os colonos pobres a um conjunto de obrigações em relação aos grandes proprietários de terra. Não, isso é praticamente feudalismo. Baseava-se numa economia escravista, voltada principalmente para o mercado externo de produtos como tabaco e algodão. Sim. Né? Consolidou-se como o primeiro grande polo industrial? Não. Economia totalmente agrícola, voltada para a exportação. Caracterizou-se por emprego de mão de obra assalariada? Não. Não. Mão de obra escrava. Então, letra C. Ok? Primeira questão, letra C. Segunda, na Idade Moderna, o processo de colonização europeia das regiões do continente americano não foi uniforme. Pode-se distingui-las em áreas de colônia de povoamento, ocupada por contingentes de escravos, africanos e de colônia de exploração indígena. Colônia de exploração baseada na escravidão e na grande propriedade agrícola, ideia de colônia de povoamento. Produção e de exportação de mercadorias manufaturadas, de importação de matérias-primas europeias, não. Domínios políticos, com submissão local e de domínio econômico, sendo garantida a liberdade indígena, não. Exploração econômica de recursos naturais e catequese das populações nativas, por missionários cristãos. Exploração econômica de recursos naturais. Não, não somente isso, né? Ó. Aqui, ó, colônia de povoamento, né? Aquelas colônias como lá do norte, né, da América, né? A gente falou, nas colônias do norte. Ocupada por contingentes de escravos africanos e de colônia de exploração indígena. Ocupada por contingentes de escravos africanos, sim, né? E de colônia de exploração indígena, sim, né? Da América Espanhola principalmente, na região andina, né? Baseada na escravidão e na grande agrícola, colônia de povoamento. Não. Havia uma letra A aqui no caso, tá? Porque havia colônia de povoamento, ocupada por contingentes de escravos africanos, como no Brasil, por exemplo, né? E nas colônias na região sul dos Estados Unidos, né? E aquelas que eram, né, onde havia o trabalho, né, o trabalho de exploração indígena. Então aqui a letra A. Considerando as informações desse mapa e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que vamos ver aqui, eu acho que aqui vai ser, está terminando o tempo, pessoal. As colônias inglesas do norte e do centro houveram um intenso comércio intercontinental com as Antilhas, a África e a Europa, em detrimento das colônias inglesas do sul, que estavam isoladas. Não, isoladas não. O comércio intercolonial e intercontinental se desenvolveu nas colônias inglesas da América do Norte, e apesar das tentativas eficazes de aplicação das leis de navegação por parte da metrópole. Agora essa aqui me pegaram. Letra C, ok? Terceira, letra C. Pessoal, beleza, tá? Tenham um bom dia e até a próxima aula. Ok, pessoal? Tchau para vocês. Beleza.